Boa noite a todos. Nos sintamos confortados, envolvidos nas vibrações amorosas de Jesus, o nosso benfeitor maior, este espírito de envergadura moral infinitamente superior à nossa compreensão agora, que tem a responsabilidade do governo espiritual deste planeta. Que nós estejamos envolvidos nas suas amorosas vibrações, para que este trabalho, acima do personalismo humano, que é enriquecido por vezes da vaidade humana, nos traga a proposta da espiritualidade benfeitora, que é a orientação, o esclarecimento com base nas informações que somente a doutrina espírita complementa nas nossas vidas. Buscarmos entender o contexto do que trouxe Kardec às nossas vidas por conta da compilação de todos os trabalhos, os quais conhecemos como as obras básicas. Precisamos entender o contexto de tudo aquilo que foi montado e organizado pela espiritualidade benfeitora. Tudo muito bem programado e planejado, presidido por Jesus, sob o comando do Espírito de Verdade. Nós tivemos a codificação da doutrina espírita, consolidada com a primeira edição do primeiro livro, da primeira obra, em 1857, o Livro dos Espíritos. O professor Rivail nos traz desta obra, e a partir desta, nos seus desdobramentos, todo esse compêndio de informações que trazem o cunho doutrinário na intenção de edificar e reeducar a alma que somos nós. É importante que busquemos a compreensão daquilo que é importante com o que diz respeito às nossas vidas como espíritos. Estejamos de corações abertos para buscarmos entender o contexto do trabalho em doutrina espírita. A nós homens, espíritos ainda encarnados na jornada evolutiva, buscando vencer as nossas mazelas, nos cabe a responsabilidade do cunho doutrinário, nos cabe a responsabilidade do melhoramento interior, com base no que a doutrina espírita nos traz. Dentre as obras trazidas por Kardec, o nosso professor Rivail, antes do nosso professor ter chegado à edificação, à primeira edição dessas obras, teve todo um complemento de informações. O professor Rivail não tinha cunho religioso, não tinha vínculo ou ligação religiosa. Era de família, de certa forma, ligada ao catolicismo, mas não tinha ligação religiosa. Por volta de 1855 e 1857, quando na edição da primeira obra, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez um compilar de informações. O seu trabalho não se dá somente pelos fenômenos trazidos pelas ditas mesas girantes. Muito mais do que isso, ele nos traz todas essas informações que nós precisamos compreendê-las, para que nós entendamos a proposta do planejamento superior da espiritualidade benfeitora. Quando nós começamos a compreender, depois da primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, Kardec teve a preocupação, inspirado pela sua companheira, pela sua esposa, teve a preocupação de fazer com que as informações se multiplicassem, para que compreendêssemos também, através da intuição dos benfeitores, e aí encontramos o Espírito de Verdade impulsionando este trabalho. Encontramos aí a preocupação de Kardec, para que as informações se multiplicassem. De recursos próprios, Allan Kardec, em 1º de janeiro de 1858, nos traz as primeiras páginas do que nós conhecemos como a Revista Espírita. Esta primeira, com 36 páginas. Este periódico tinha a preocupação de trazer todas as informações deste laboratório
ao qual Kardec trouxe todas as informações. Porque hoje, em 2018, e nós estamos em Canoas, Rio Grande do Sul, hoje o Espiritismo nos traz, por intermédio das diversas obras que complementam a doutrina espírita, muitas informações que muitos de nós espíritas novos não conhecemos. E talvez acreditássemos que o Espiritismo tivesse chegado na condição que chegou hoje. Pronto. Com todas as pessoas acreditando e aceitando. Ou a grande maioria, de certa forma, com o Espiritismo prático, não mais atrelado aos fenômenos, que ainda existem nas casas espíritas, mas a proposta hoje, muito mais do que a fenomenologia, é nos trazer a educação da alma. Então, alguns de nós podem pensar que o Espiritismo ou as casas espíritas sempre tiveram esta compilação, sempre foram desta forma. Alguns podem até dizer, não, mas Kardec não falou sobre isso, Kardec não trouxe isso. Quando nós vamos estudar a Revista Espírita, que tem a sua primeira edição em 1858, nós iremos nos surpreender. Porque Kardec nos traz da seguinte forma, e num compilar de informações, nós temos o seguinte: Revista Espírita, o periódico com a função de divulgar da doutrina espírita, que foi trazido por Allan Kardec de recursos próprios, em 1º de janeiro de 1858, em Paris. Com o nome de Revista Espírita, tinha como subtítulo, e é extremamente importante, Jornal de Estudos Psicológicos. Por que isso? Uma vez que, igualmente, eram publicados estudos sobre os aspectos da psicologia humana. Kardec tinha essa preocupação. Estudos sobre aspectos da psicologia humana eram tratados na dita Revista Espírita. Então, alguns de nós, sem entender, talvez, que a Revista Espírita, por não ser uma das obras básicas, talvez não fosse tão importante e talvez não merecesse uma preocupação de estudo dessa obra. Mas na preocupação de divulgação das informações, do compilar das informações e das obras, de como elas foram feitas, extremamente importante a todos nós. A quem possa interessar, Kardec era um cético. E quando, nas suas primeiras experiências, quando conseguiram instigar a sua curiosidade, Kardec, convidado a uma das muitas reuniões à época, por volta de 1855, das ditas mesas girantes ou mesas dançantes, aonde, se acontecesse aqui, alguns de nós talvez fosse sair correndo, porque se uma cadeira dessa se movimentasse e nos respondesse em alguns questionamentos, alguns de nós, mesmo dizendo espíritas e acreditando nos espíritos, certamente iam sair correndo. Kardec teve lá as suas primeiras experiências, quando convidado, o seu amigo, Dr. Fortier, para se deparar com aquelas informações. As mesas que respondiam os questionamentos daqueles lá presentes, as reuniões eram abertas, e as perguntas eram frívolas, sem sentido, sem preocupação de cunho de estudo. Quando Kardec, naquele momento, percebe que a mesa tinha respostas inteligentes, preocupa-se em estudar o fenômeno. E descobre que quem movimenta aquelas mesas e traz respostas inteligentes são as almas que viveram no mundo dos encarnados, como nós agora na atualidade. E é a partir de tudo isso que Kardec faz toda essa organização e traz esse trabalho. Porém, nós temos o seguinte: Kardec foi o diretor da revista até o seu falecimento, que ocorreu em 31 de março de 1869. Ele utilizava a revista para o desenvolvimento e debate de ideias, que seriam muitas delas, após consolidadas, transferidas para os livros que formam o que é a codificação da doutrina a todos nós.
praticamente todas as informações contidas nas edições da Revista Espírita, deste periódico, contribuíram na compilação das obras básicas. Muitas experiências, esse laboratório maravilhoso, onde Kardec pesquisou, buscou informações. Exemplo, em muitas das histórias contadas por Kardec, lá em determinada localidade tem uma menina que traz determinado fenômeno ou apresenta determinado fenômeno. Em determinado lugar, determinada casa, com tal fenômeno. E lá ia Kardec, com recursos próprios, pesquisar, estudar e trazer a Revista Espírita. Após o falecimento de Kardec, a revista passou a ser dirigida aí por um outro indivíduo chamado Pierre Lemarre, e depois pelos seus sucessores até a primeira interrupção durante a Primeira Guerra Mundial. Uma história rápida, na passagem ou na história da Revista Espírita. De 1858 até os dias de hoje, ela teve aí cerca de, na sua história, 3 interrupções, por conta de conflitos que dizem respeito às questões humanas. Então, nós encontramos as dificuldades que Kardec enfrentou por conta, na compilação das suas obras, nas edições das obras, e também por conta dos conflitos, porque foi muito perseguido também. Se sabe um tanto de informações, se sabe pouco no que se trouxe nas obras básicas, mas a Revista Espírita traz todo o contexto mais aprofundado das dificuldades e dos sucessos de Kardec neste trabalho glorioso. Em novembro de 1949, voltou a circular, uma vez mais, sob a direção do Sr. Forestier. Em setembro de 1971, Andrade Dunas assume essa função e, em 1976, haviam recuperado a notoriedade da publicação. Informações que dizem respeito à questão das dificuldades enfrentadas quando na história da Revista Espírita. Mas, do contexto da história da Revista Espírita, de todas essas, hoje, em 2018, nós estamos comemorando, e a União Municipal Espírita de Canoas, Rio Grande do Sul, tem a preocupação e o interesse de divulgar, através dos veículos da doutrina espírita, os 151 anos da primeira edição da Revista Espírita. E aqui hoje nós traremos à baila com as informações importantes que dizem respeito das edições do mês de maio, a Revista Espírita de 1867. E de todos os seus temas, a Revista Espírita deste ano, de 1867, que traz dos mais diversos temas, dos mais diversos assuntos. No primeiro título, ou subtítulo, a atmosfera espiritual. Que fique claro a todos nós que entendamos que espíritos todos somos, encarnados e desencarnados. E muito mais do que estes que aqui vemos, há uma multidão de espíritos que se acotovelam conosco. E todos nós, sem exceção, todos, encarnados e desencarnados, temos uma particularidade energética, a qual nós conhecemos pelas emanações dos nossos pensamentos e dos fluidos. Nós temos uma particularidade, o que nós chamamos de psicosfera. A atmosfera psíquica que se dá pela energia que nos envolve. E nós influenciamos e somos influenciados. Saturamos um ambiente, mas também somos influenciados. Impregnamos um ambiente com as energias que dizem respeito àquilo que emanamos. Então, as informações trazidas à época e que valem para o dia de hoje, elas dizem respeito a questões que, de cunho comum, sem conhecimento, algumas pessoas dizem: nossa, fui na casa de fulano e estava muito carregado. A minha casa está com um ambiente muito pesado. E essas coisas acontecem. Mas não há misticismo nisso, há ciência.
Por quê? Kardec era um grande pesquisador, um professor, um cientista, um homem muito sábio, um espírito talhado com a responsabilidade de nos trazer o que conhecemos hoje. Então, nos trouxe muitas informações que lá pouco compreendidas e hoje nos ficam mais claras em 2018. Nós começamos a compreender que tudo o que diz respeito ao ambiente saturado, ao ambiente, à energia pesada do ambiente, como nós colocamos de modo vulgar, sem uma compreensão mais apurada, isso diz respeito às nossas emanações. E cabe aqui uma reflexão em torno do que alguns expositores, de nome, de vulto, que trazem informações bem importantes. Então, em dado momento, um benfeitor nos conta o seguinte: figurando as questões energéticas, espirituais, das nossas emanações mentais, materializando essas ideias, nós poderíamos nos imaginar como somos suscetíveis, somos frágeis em sentimento, por sermos espíritos imperfeitos. Nós normalmente nos posicionamos de um modo sutil, influenciáveis e influenciadores uns com os outros. E aí imaginemos que eu, pelas minhas fragilidades morais, aceite determinada provocação e aquilo me faça tão mal, me cause tanto desconforto, e a ingestão ou a absorção desta energia, desse xingamento, desta grosseria ou desta determinada atitude influencia os meus sentimentos e, naturalmente, aquilo que eu vou emanar como energia, como vibração ou pensamento. Aí imaginemos se essa mesma energia materializada, que vem daqui do próprio indivíduo, eu absorvi toda a negatividade, cristalizei essa energia e aquilo tudo ficou denso em mim. E eu estou com esse certo desconforto, com esse mal-estar. E essa mesma energia, ou este mesmo alimento, e agora materializando a ideia, aquilo me causa um desconforto, um mal-estar, e em dado momento eu vou expelir isso. Imagina esse lixo que parte de dentro de mim mesmo, essa energia nociva, perniciosa. E aí eu guardo ela. Imagina se isso tivesse cor ou cheiro, e que não fosse bom, que não fosse agradável, e eu guardo isso em um recipiente. Boto uma tampa e ando com isso. E toda vez que encontro um amigo, alguém próximo, eu digo: tu nem sabe, hoje eu não estava bem. Abro a tampa e mostro. E tu faz: que cheiro horrível. Guardo de novo. Encontro outro amigo, passo dia, passo horas. Tu nem sabe, hoje o dia foi difícil. Abro a tampa, mostro para tu: que fedor. Passaram-se mais horas e eu continuo com aquilo. Eu estou guardando aquilo. Passou um dia e eu continuo com aquilo guardado no meu recipiente. Encontro outro amigo, um familiar, seja quem for. Tu nem sabe, olha, o dia foi, olha aqui, que fedor horrível. Figurando esta realidade, fazendo disso, desta mesma energia, desse mesmo lixo mental, desse mesmo fluido, nós estamos materializando a ideia daquilo que nós expelimos. Nós fazemos isso quase que todos os dias. Nós guardamos no recipiente do nosso coração as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, as nossas contrariedades. E toda vez que nós nos encontramos com alguém que nos dê ouvido, com alguém que aceite ouvir as nossas reclamações, nós abrimos esse recipiente e mostramos. E esse lixo mental, esta energia nociva materializada e figurada nessa historinha, isso realmente
causa um certo desconforto. Então, quando nós buscamos entender aquilo que parte de nós, com o pensamento não é diferente. Porque nós temos uma ideia de que são as pessoas que nos prejudicam. Lembremos que se nós somos influenciadores, influenciáveis, nós somos dínamos de força, nós produzimos energia e falamos da energia mental. E esta faz a nossa psicosfera, faz da energia que nos envolve a nossa identificação. Então nós encontraremos em ambientes mais perturbados, mais conturbados, mais agitados, de acordo com o cunho moral, com a condição espiritual daqueles que lá estão, sejam encarnados ou desencarnados, um ambiente salubre ou insalubre. Então nos imaginemos em localidades, em situações, em regiões que, de certa forma, têm uma energia ou fluidos que são de cunho pernicioso, que causam muito mais que um desconforto, um mal-estar, mas que alteram de modo significativo a nossa saúde física. E isso se faz por conta do ambiente a qual fazemos parte. Mas Kardec nos trouxe o seguinte: em maio de 1867, ele nos diz o seguinte na Revista Espírita: sabemos, ademais, que numa reunião sempre há, além dos seres corporais, nós, os assistentes invisíveis, que, sendo permeabilidade uma das propriedades do organismo dos espíritos, ou o nosso perispírito, nosso corpo fluídico, estes podem achar-se em número ilimitado, mesmo num espaço circunscrito. Alguns de nós pensam, talvez, que por conta de um ambiente com as suas edificações físicas, possa caber aqui, aglomerado aí 200 espíritos. Os espíritos não ficam circunscritos às questões físicas. A nossa plateia espiritual pode ser muito maior do que a de encarnados, seguramente. Mas pensemos que, num ambiente como este, onde os benfeitores se fazem presentes, e este ambiente foi preparado carinhosamente, de acordo com as nossas necessidades, e aqui os fluidos, a energia que nos envolve, é benéfica, é balsâmica, é medicamentosa, de acordo com as nossas necessidades, nós encontramos também, de certa forma, em ambientes insalubres, agitados, conturbados. Aí nós podemos usar os exemplos dos países em guerra, das localidades onde exista a drogadição, a agitação, espíritos encarnados e desencarnados que lá comungam dos mesmos hábitos, das mesmas ideias, dos mesmos gostos, a energia e os fluidos que lá fazem parte das emanações mentais desses que lá estão. Então, isso diz respeito à nossa responsabilidade, para que o ambiente se torne mais agradável, dentro dos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa vida social, nos lugares onde frequentamos. Nós precisamos mudar interiormente os nossos sentimentos, educar os nossos sentimentos, mudar os nossos pensamentos. Porque pensamento tem teor, tem padrão mental. E o padrão da vibração dos nossos pensamentos, ele pode ser de acordo com o que estamos sentindo, de acordo com o nosso moral, com a nossa evolução, de acordo com os nossos sentimentos. Ele pode, de certa forma, contribuir de modo pernicioso, atraindo espíritos que têm uma similitude, atraindo espíritos que pensam da mesma forma, que se afinizam conosco, se aproximam de nós por conta da afinidade dos nossos pensamentos, dos nossos gostos.
Sabe-se que os fluidos que emanam dos espíritos são mais ou menos salutares, conforme o seu grau de depuração. Conhece-se o seu poder curativo e, em certos casos, bem como os seus efeitos mórbidos de um indivíduo sobre outro. Ora, visto que o ar pode ser saturado desses fluidos, não é evidente que, conforme a natureza dos espíritos que se reúnem em um determinado lugar, o ar ambiente esteja impregnado de elementos salutares ou malsãos. Elementos esses que exercem influência tanto sobre a saúde física como a moral dos que nele se encontram. Como nós somos espíritos de ordem inferior e naturalmente trocamos energia mental e nos influenciamos de certa forma, observemos que nos mais diversos lugares por onde passamos, por conta da nossa fragilidade, nós somos suscetíveis a determinada influenciação. E por vezes nós não percebemos, sequer sabemos, compreendemos com clareza. Mas por que eu estou com esse desconforto? Por que eu estou irritado? Eu estou me sentindo melhor. Estive em determinado lugar, estive na casa espírita, assisti uma palestra, passei pela fluidoterapia através do passe e me senti melhor. Porque os espíritos que fazem parte desses ambientes têm esta proposta. Mas, mais do que isso, nós precisamos compreender os mecanismos e precisamos compreender a nossa responsabilidade diante desse contexto. Poderemos subtrair-nos às influências que emanam a fonte inacessível aos meios materiais? A pergunta aí. Sem nenhuma dúvida. Pois, do mesmo modo que saneamos lugares insalubres, destruímos a fonte dos miasmas pestilentos, podemos sanear a atmosfera moral que nos envolve, subtraindo-nos às influências perniciosas dos fluidos espirituais malsãos. A responsabilidade de um ambiente salutar, de um ambiente espiritualmente higienizado, ele diz respeito a nós. Alguns de nós não têm o hábito ou a prática da prece. Sendo a prece a nossa vinculação com o mais alto, ela nos possibilita a conexão, o contato com a espiritualidade benfeitora, a conexão com o nosso Criador. É nesse momento que nós tomamos esse banho de luz e conseguimos, de certa forma, aurirmos forças através desta conexão para que continuemos a nossa caminhada. Não encontramos, através da prece, da conexão com os benfeitores, privilégio em relação às nossas dificuldades. Nos sentimos mais fortes, nos sentimos fortalecidos. E Kardec, nesta edição, em maio de 1867, nos traz essas explicações da atmosfera espiritual. Porque se todos nós somos espíritos, todos nós temos responsabilidade diante daquilo que emanamos. E o que emanamos diz respeito àquilo que trazemos. Então, como este exemplo que trouxemos anteriormente, nós, infelizmente, temos esse mau hábito. Nós guardamos as mágoas e ressentimentos. E, ao invés de trabalharmos a cura, trabalharmos a melhora, a transformação disso, através da nossa educação, nós responsabilizamos outros companheiros, outras pessoas, os espíritos desencarnados. Não, isso é influência dos espíritos negativos, influência dos espíritos imperfeitos, dos espíritos inferiores, como se nós fôssemos grandes espíritos, como se nós tivéssemos grande responsabilidade. Ainda somos trôpegos, mal compreendemos a realidade do plano espiritual, sequer acreditamos. Alguns de nós só buscam o auxílio quando a dor bate à porta. Para alguns de nós ainda é mais importante o último capítulo da novela, o jogo, aquela partida que é muito importante. E os trabalhos de edificação da alma? Não, isso
Não é para agora. Vamos deixar para a próxima encarnação aqueles que acreditam. Não, isso não é para mim ainda. Deixa que quando eu me aposentar eu vou ter mais tempo. Talvez seja tarde. Lamentavelmente, nós buscamos o auxílio somente quando a dor nos chega. E a maior caridade que podemos fazer a nós, espíritos imperfeitos, é a nossa melhora. Deus não nos exige nada. E detalhe, Deus não nos perdoa, porque não se magoou conosco. Deus não ficou chateado conosco, porque nós somos imperfeitos. Será que Deus, quando nos criou, quando nos permitiu vivermos o que estamos vivendo, Ele não sabia, sendo Ele a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, será que Ele não sabia que eu ia cometer muitos equívocos, que eu ia cometer alguns erros, alguns crimes, pela minha inferioridade moral, pelo meu desconhecimento, pela minha infantilidade espiritual? Será que Deus não sabia que eu, como criança espiritual, ia fazer algumas cacas, que eu ia cometer alguns erros? Deus não se equivoca, Deus não se engana, Deus não brinca com o nosso destino, com aquilo que acreditamos que seja o nosso destino. E se quisermos entender a questão do destino, não é estanque. Nós não reencarnamos para dar 10 passos para a direita, 11 para a esquerda, porque alguém determinou isso. Nós naturalmente conduzimos a nossa vida. Nós somos os engenheiros e arquitetos das nossas vidas. E nós temos a responsabilidade da energia que emanamos. Então, se o nosso ambiente, se a nossa atmosfera espiritual, a atmosfera dos nossos lares, do nosso trabalho, da nossa vizinhança não está boa, a energia não está tão legal, eu não estou me sentindo tão bem, será que isso não é comigo? Será que não sou eu que, por conta da minha inferioridade moral, que estou atraindo estas energias por conta da lei de afinidade? O padrão mental, padrão vibracional dos meus pensamentos dizem respeito ao que sinto. Então, se tenho sentimentos de ódio, de raiva, de rancor, eu estou emanando essas vibrações com este teor, com este padrão. E, naturalmente, como receptor, conectado a estas também, irei receber estas mesmas energias. Então, não dá para esperar simplesmente que os benfeitores façam o trabalho deles. Somente os benfeitores. Não, mas a espiritualidade superior olha por todos nós. Isso não há dúvida. Nós temos tantas frases que são repetidas, às vezes de modo impensado. Deus que me perdoe, como se tivesse ficado chateado comigo. Não, mas Deus vai me dar. Não, eu vou fazer esse negócio aqui agora e vai dar tudo certo. Se Deus me der, como se Deus tivesse que barganhar comigo. Como se eu pudesse, como se eu tivesse condição de negociar com Deus. Não, mas vai dar tudo certo. Se Deus me der, eu vou fazer tal coisa. Se fosse como nós, imperfeitos, não daria 1/3. Isso é tão sério que, por vezes, o não da divindade, como resposta, às vezes nos frustra, porque criamos expectativas. Esperamos que Deus faça aquilo que nós devemos fazer. A doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, traz para nós a complementação das informações que precisamos saber em relação a nós. A ciência da alma, esta ciência que traz todas as explicações que dizem respeito ao que realmente somos. Ela deixa claro a nós, e Kardec deixa claro isso, da nossa responsabilidade diante daquilo que emanamos. Entender a atmosfera espiritual é tão importante, tão grave, para que entendamos momentos como este. Sem a intenção de trazer aqui o cunho político,
Mas olha como as pessoas estão conturbadas por conta do momento político do país. A corrupção, o crime, a barbárie. Alguns estão dizendo, estão defendendo que o mundo vai acabar. E nós espíritas, que nos debruçamos e buscamos compreender as questões que dizem respeito à alma, sabemos que espíritos benfeitores são responsáveis pelo processo de regeneração ao qual nós fazemos parte. E parece que isso é algo novo para o planeta. Para quem não estudou, talvez. Mas a nós, que buscamos através desta ciência que tem a responsabilidade de trabalhar a nossa transformação moral, sabemos que este processo diz respeito a mais uma das etapas que todos nós temos que passar. A responsabilidade é nossa. Nós somos responsáveis pelo que nós pensamos, pelo que nós dizemos a todos. Nós ainda não conseguimos simplesmente nos depararmos com situações conflitosas na nossa vida de relação. E naquele momento, bom, a notícia não foi boa. O momento é grave. Eu vou fazer uma prece. Não. O nosso primeiro impulso é de revolta. Uma notícia grave na cidade agora, nos últimos dias, uma menina que foi assassinada. É triste, é lamentável. Não cabe aqui julgarmos ou trazermos à baila as questões que envolvem esse problema. Nós temos família, eu tenho filhos. Se nós conseguíssemos mudar o teor das nossas vibrações, ao invés de revolta, e conseguíssemos trazer sentimentos, pensamentos, vibrações de amor ao espírito que retornou nesta condição, vivendo essa expiação ou esta prova, porque o plano ainda é disso. Mas também a nós que aqui estamos, a nós que somos chocados por esta realidade, a nós que somos chamados à atenção, que vivemos em épocas como espíritos imortais, encarnados em outros séculos, onde nós aplaudíamos essa realidade. E hoje, mais humanizados, civilizados, nós nos perturbamos. Isso nos choca. Não vivemos mais essa realidade, não concordamos mais com isso. Mas, lamentavelmente, isso ainda existe. Então, não nos perguntemos por que Deus permitiu isso. Agradeçamos a oportunidade de aqui estarmos. Obrigado, Senhor. Eu não sei por que eu estou fazendo parte disso. Só me dá força para continuar. É triste, é doloroso, é desagradável para a família, para as pessoas que participam, que fazem parte disso. Mas tudo isso diz respeito à atmosfera espiritual que nós estamos criando. A atmosfera do planeta ela é feita por nós mesmos, pelas nossas vibrações, pelos nossos sentimentos. Então, para que nós alcancemos um mundo melhor, mais pacífico, com menos guerras, com menos conflitos, não instiguemos a revolta. Independente da nossa compreensão, independente das nossas escolhas, da nossa forma de compreender e agir, não instiguemos a revolta. Nós já somos, lamentavelmente, ainda conturbados, agitados ainda nos conflitamos, não aceitamos de pronto as orientações dos benfeitores, somos rebeldes ainda. Então não instiguemos o mal, a revolta. Trabalhemos para que cada um de nós, cada indivíduo, cada individualidade, dulcifique os seus sentimentos. Para que cada vez mais nós consigamos fazer da nossa atmosfera psíquica mais agradável. Não seja tão desconfortável, porque às vezes nós estamos tão conturbados, tão agitados, que nós não verbalizamos, mas a energia que emanamos, as vibrações que emanamos,
causam desconforto, porque o pensamento vara ao espaço através do fluido cósmico universal e atinge aquele que é o alvo da nossa revolta, da nossa raiva, como um dardo, como uma flecha, e atinge. E a gente não tem ideia disso. E aí nós queremos responsabilizar esse ou aquele indivíduo. Vençamos a revolta que existe dentro de nós. Finalizando esse trabalho, porque falar em doutrina espírita, falar em nome da doutrina espírita é de grande responsabilidade. Não falo dentro daquilo que compreendo, dentro daquilo que acredito somente. Falo em nome da doutrina espírita, não nas minhas verdades, mas daquilo tudo que o professor Rivaio, o nosso amado Allan Kardec, trouxe a nós. E a Revista Espírita, de maio de 1867, fala da atmosfera espiritual. E para que esta fique mais salutar, se os benfeitores assim permitir, e os manos aqui presentes, finalizaremos esse trabalho com um agradecimento que nos diz assim: agradecemos-te, Senhor, pela glória de viver, pela honra de amar. Muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dá, pela beleza que os meus olhos contemplam no altar da natureza. É por estes que eu enxergo o céu, a terra e o mar, mas também a ave fagueira que corta o céu azul e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Diante da nossa visão por todos os cegos, eu formulo uma oração. Eu sei que depois desta lida, na outra vida, todos eles enxergarão. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus. Me foram dados por Deus, e é por estes que eu escuto o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, mas também o pranto dos meus irmãos do mundo inteiro. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que canta uma canção e profere o teu nome com sentida emoção. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos de psicografia, pelas mãos de cirurgia, pelas mãos que enxugam lágrimas, pelas mãos que catam o lixo, que trabalham no arado, pelas mãos que acolhem ao seio um filho alheio sem receio. Ah, Senhor, muito obrigado por tudo o que me deste e pelo que me dá. Obrigado, Senhor, pela minha voz. Obrigado por tudo que Tu nos permite viver aqui nessa existência. Antes da revolta, nós pedimos para que os benfeitores permitam que estas palavras possam fazer deste ambiente saturado de energias balsâmicas, que nós possamos estar envolvidos e que, por um segundo que seja, consigamos esquecer dos problemas que vivemos lá fora e que saiamos daqui encorajados para um futuro melhor. Obrigado, Senhor, pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Eu olho para a terra e vejo irmãos mutilados, decepados. Eu olho por eles. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também bailarão. Obrigado pelo meu lar. É maravilhoso ter um lar. Não importa se for um bangalô, um ninho, uma mansão, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista amor. Amor de pai, de mãe, de marido, de esposa, de filho, de irmão. Nem que seja o amor de um cão. Mas, com o que compreendo hoje, se nem assim eu tiver uma coberta para me aquecer, um teto para me cobrir, eu não reclamarei nem blasfemarei. Simplesmente direi: hoje, muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque hoje eu creio em Ti. Por tudo que recebemos aqui, dos benfeitores, da presença dos amigos, dos irmãos, muito obrigado, Senhor. Uma boa noite a todos.